palavra para poder abençoar a tua vida hoje. Já abençoou muito a minha. Eu peço que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, carta de Paulo a Romanos, capítulo 8. Estarei fazendo a exposição do versículo 31 até o versículo 39. Diz assim a Sagrada Escritura: que diremos, então, é isso, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Feche seus olhos e vamos orar. Deus, irmãos, nós vivemos um tempo de muita segurança. A gente vive um tempo de segurança. A gente vive num estado, num país que a gente não tem muita segurança para poder fazer as coisas, né? A gente sempre está com estado de alerta bastante ativo. A gente vive inseguranças sociais, né, de pessoas que passam necessidade, pessoas que precisam ser assistidas. A gente não tem muita certeza, muita segurança em relação às dinâmicas econômicas que acontecem no nosso país e no mundo também. As crises econômicas, elas são cíclicas, elas acontecem de tempos em tempos. Então tem um momento da economia que a economia está bem, tem outro momento que a economia está mal, e a gente fica aí nesse processo de tentar, de alguma forma, se resguardar ou ficar atento em relação a tudo isso que acontece. A gente tem inseguranças climáticas, né? A gente vive aí um momento no Brasil de bastante seca, né? Faz queimadas intensas. Isso gera uma insegurança para a gente também muito forte, porque como está seca, aí começa a faltar água também, né? Aí já degringola tudo. Aí começa a faltar água, aí você fica com aquela coisa: eu preciso encher a minha caixa, porque senão vai faltar água na minha casa, enfim. E a gente fica mexido com isso, a gente fica, de alguma forma, alerta e preocupado. A gente tem as inseguranças da própria saúde pública. Nós viemos de uma pandemia. Nós saímos de uma pandemia recentemente. E uma coisa que os cientistas afirmam com muita veemência é que haverá outras. A gente acabou de sair de uma pandemia terrível, uma pandemia que matou milhões de pessoas, e haverá outra pandemia. A gente precisa se preparar para essa realidade. E isso acaba gerando insegurança também no nosso meio. Insegurança na maneira como a gente enxerga a vida, na maneira como a gente encara os nossos problemas. Em alguns casos, isso gera nos indivíduos, nas pessoas, medo e apreensão. Você acaba ficando com medo das coisas, acaba ficando apreensivo em relação àquilo que você vai dinamizar, àquilo que você vai fazer. Em virtude deste medo, desta apreensão, muitos desesperadamente procuram soluções em mecanismos que não são mecanismos confiáveis, mecanismos que não superarão as suas demandas. Muito pelo contrário, gerarão prejuízos. Então, a pessoa fica insegura, fica com medo, fica apreensiva, fica desesperada. Fala assim: eu tenho que resolver. Aí acaba buscando soluções em algo que não trará benefício.
e em alguns aspectos até gerará prejuízos. Alguns confiam muito nos seus bens materiais. Ela fala assim, não, eu tenho uma casa alugada, eu tenho um imóvel, eu tenho algo que eu possa queimar no momento de desespero. Aí a pessoa acaba fiando a sua confiança nisso e, em certo aspecto, dependendo da situação que acontecer, se frustra também. Outros confiam na sua formação acadêmica, o cara fala assim, não, eu tenho uma profissão. Eu sou formado, eu tenho uma profissão, eu consigo me safar num determinado aspecto. Só que muitas profissões, dependendo da situação que a gente vive, as profissões não podem ser exercidas. A pandemia provou isso. O cara fala assim, eu sou serralheiro. Eu confio na minha profissão, sou serralheiro, nunca me falta serviço. Aí tá todo mundo confinando dentro de casa, ele vai botar a janela onde? Entende? Então, as pessoas acabam depositando a sua confiança em mecanismos que, na verdade, não trazem benefícios duradouros. Alguns confiam na sua renda. Porque eu tenho uma renda fixa por mês, está tudo bem, eu vou conseguir me safar nisso daí. Outros confiam na sua expertise de fazer negócios. E alguns hoje estão colocando a sua confiança em jogos de azar. O cara coloca a confiança dele no Sporting Bet e no jogo do Tigrinho. O jogo do Tigrinho está movimentando mais dinheiro do que a Bolsa de Valores de São Paulo. Você sabia disso? Isso leva a me crer que tem crente jogando no jogo do Tigrinho. Então, tem gente que está colocando confiança nisso. Está colocando a confiança em coisas que, na verdade, não trazem a segurança necessária para poder fazer com que a nossa alma seja sossegada. Porém, a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, ela apresenta um caminho confiável e estável. Se as pessoas estão vivendo inseguranças, se as pessoas estão vivendo medo, se as pessoas estão vivendo apreensão, a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, apresenta um caminho confiável e estável. Apresenta um caminho que possa dar confiança e dar força para a gente poder prosseguir, para a gente poder perseverar. E Paulo coloca isso aqui nesse texto. Escrevendo aos Romanos, ele vai fazer esse alerta. Ele vai trazer essa palavra de ânimo, dizendo para os romanos e comunicando com a igreja hoje do século XXI a seguinte coisa: nós não precisamos ficar inseguros. Nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ter apreensão. Nós não precisamos viver em estado de alerta máximo, gerando ansiedade e gerando angústia no nosso coração. Porque o amor insuperável de Deus faz com que em Cristo estejamos plenamente seguros. Então, o que Paulo está falando nesse texto aqui é que o amor insuperável de Deus faz com que em Cristo nós estejamos plenamente seguros. Está com problema aí? Bem-vindo ao clube, eu também estou. Está passando por um momento de certa estabilidade? Todo mundo passa. O amor insuperável de Deus faz com que eu e você em Cristo estejamos plenamente seguros. É o amor de Deus que nos sustenta. E ele vai ensinar isso aqui, nesse texto, respondendo 5 perguntas. Por isso que o título do sermão de hoje é 5 perguntas que todo cristão precisa responder. A minha expectativa, o meu desejo com esta verdade é que possamos desenvolver atitudes que nos fortaleçam espiritualmente para prosseguirmos unidos a Cristo. Então, para que eu e você possamos estar fortes, firmes, sólidos espiritualmente, para sermos unidos a Cristo, a gente precisa refletir e aprender com essas perguntas, com essas provocações que Paulo coloca aqui. A primeira delas a gente encontra aqui no versículo 31. Ele vai dizer: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É a primeira pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele inicia fazendo uma outra pergunta. Que diremos à vista das coisas? Que coisas são essas? Tudo aquilo que Paulo havia dito anteriormente, na sua carta aos Romanos, falando sobre a não condenação, sobre a absolvição que nós temos em Cristo Jesus,
que para nós não existe mais condenação, que nós já fomos justificados em Cristo, que nós já fomos adotados pelo Pai, que nós já fomos regenerados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo intercede por nós, ao lado de Deus, que nós já fomos destinados à vida eterna. É isso que Paulo está dizendo. O que diremos à vista dessas coisas? O que diremos à vista daquilo que Deus já fez por você? O que eu e você temos a dizer à vista daquilo que Ele já fez por nós? O que nós temos a dizer? E ele vai perguntar, a primeira pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por mim, se Deus é por você, quem será contra a gente? Porque quem é contra a gente já tem alguma noção. A gente sabe aquilo que luta contra a gente. Então, existem diferentes meios que procuram destruir a nossa fé. Tem um mundo incrédulo que nos acusa, nos odeia e vive nos perseguindo. A gente vive numa sociedade muito descrente. A gente vive num ambiente social onde as pessoas elas têm certa repulsa àquilo que é comunicado com a fé cristã. Existe muita resistência à palavra de Deus. E essa resistência, a gente até discutiu hoje isso no discipulado bíblico, acaba gerando prejuízos sociais para a gente. A gente acaba tendo prejuízos sociais. Então, o que é contra nós, a gente já sabe. É o mundo descrente que nos odeia. São as nossas próprias tentações que também atuam contra nós. São os nossos próprios pecados, os nossos próprios desafios espirituais que acabam, de certa forma, militando para poder nos enfraquecer na fé. São os nossos próprios hábitos, os nossos vícios, que a gente precisa mudar, que a gente precisa transformar, que a gente precisa melhorar, que a gente precisa aperfeiçoar. É o diabo e as suas hordas de demônio que atuam também contra nós, que procuram atuar contra nós para poder nos desestabilizar, para poder gerar em nós situações de descrença, situações de desesperança, de medo, de angústia. Então, o que atua contra nós, a gente já sabe. Mas a gente precisa fazer a seguinte pergunta nessa manhã. Eu creio nisso pela graça e misericórdia de Deus. Nós precisamos fazer a seguinte pergunta nessa manhã. Quem é por nós? Porque contra nós a gente já sabe quem está contra nós. Agora, quem é por nós? Porque eu vejo aqui que o grande problema não é eles serem contra nós. O grande problema é se Deus for contra nós. Aí que está o problema. Porque em muitos momentos da história de Israel, Deus falou assim, eu estou contra você. Em muitos momentos da história do povo de Deus, Deus levantou profetas na nação e falou, eu estou contra você. Porque você está em pecado, porque você está em idolatria, porque você não está parando o órfão, a viúva e estrangeiro, que você está cometendo injustiça, você está roubando, você está gerando opressão no meio do povo, eu estou contra você. Então eu vejo um grande problema aqui, não é o fato de o mecanismo que circunda a sociedade ser contra nós. O problema é se Deus for contra nós. Se Deus for contra nós, é aí que vai dar problema. Então eu acho que a gente tem que colocar o foco, a gente está colocando foco na coisa errada. A gente está colocando muito foco naquilo que é contra nós. Naquilo que pode gerar instabilidade no nosso coração. E talvez o nosso foco, talvez não, tenho certeza que o nosso foco tem que ser em Deus. É entender que Deus é por nós. E se Deus é por nós, nada poderá ser contra nós. Então Deus precisa ser por nós. Nós precisamos ter a consciência que Deus é por nós. Porque se nós tivermos a consciência que Deus é por nós, nada poderá ser contra nós. Porque o importante é Deus estar do nosso lado. Porque se Deus estiver do meu lado, irmão, se Deus estiver do teu lado, você pode passar por angústia, por tribulação, você pode passar por desespero. Nada abalará você. Porque Deus está com você. Então, se Deus está comigo, se Deus está contigo, isso faz com que eu e você procuremos agradar a Deus com uma existência de devoção e entrega. Porque se a minha preocupação é Deus estar comigo, se a minha preocupação deve ser não aquilo que é contra mim, mas é Deus estar comigo, o que eu preciso fazer para Deus estar comigo? Eu preciso procurar agradar a Deus. É agradar a Deus com a existência de devoção e entrega. É entregar a nossa vida a Deus. É falar assim, Deus, a minha vida serve para poder te agradar.
Eu quero fazer coisas na minha existência que te agrade, meu Deus, porque eu sei que o Senhor está comigo. Porque eu sei que o Senhor é por mim. Porque eu vou me arrebentar, eu vou me quebrar, e a minha vida vai acabar se o Senhor for contra mim. Então eu preciso agir de uma forma que Deus seja por mim. E Deus é por nós, pela sua graça e pela misericórdia, quando nós o agrademos. Quando a gente agrada a Ele. Quando eu e você procuramos, através das nossas atitudes, agradar a Deus. E agradar a Deus significa valorizar aquilo que nós temos, glorificando a Deus pela sua abundante graça. É levantar todo dia de manhã cedo, mesmo que você tenha passado a noite em claro, é levantar de manhã cedo e agradecer a Deus pelo dom da vida. Agradecer a Deus pela força que Ele dá para todo dia a gente ficar de pé. É glorificar a Deus porque meia luta, meia tribulação e meia angústia, Ele está mantendo a gente firme, está mantendo a gente estável. Porque Ele é por nós. E se Ele é por nós, nada poderá ser contra nós. Porque essa vitória, ela já está garantida na cruz. O sacrifício de Jesus é a garantia que Deus nos dará tudo que precisemos para viver bem. Você quer a garantia maior que a morte de Jesus na cruz para você e eu viver bem? A gente acha em muito momento que viver bem está relacionado àquilo que a gente produz. Queridos, nada que a gente faça é capaz de prover a bênção de Deus. Deus prove a sua bênção pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor e pela sua bondade. Jesus morreu na cruz. E pelo fato de Ele ter morrido na cruz, Ele já proveu o necessário para que eu e você possamos viver bem. Lá na cruz de Cristo já é o suficiente. Segunda pergunta, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olha a pergunta que ele faz. Aquele que não poupou seu próprio filho, Jesus, não poupou. Mas por todos nós, eu e você, o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Será que ele não nos dará graciosamente Cristo e tudo aquilo que ele representa? O seu amor, a sua bondade, o seu perdão, a sua alegria? Será que Ele não nos dará tudo aquilo que nós necessitamos? Porque em muitos momentos da nossa vida a gente tem dúvida. Em muitos momentos da nossa existência gera dúvidas no nosso coração. Medos e apreensões. Dúvidas em relação ao que nós vamos conquistar futuramente. A gente investe no negócio, investe na empreitada e fica pensando, pô, será que vai dar certo? Será que isso aqui eu vou conseguir alcançar? Será que o que eu estou plantando lá na frente eu vou colher? Será que esse investimento que eu estou fazendo vai dar resultado? Será que esse curso que eu estou fazendo, essa formação acadêmica, trará para mim benefício? A gente tem essas dúvidas. No meio da dor, no meio da luta, no meio do bicho pegando, as pessoas pensam em desistir. Porque o cara fica com dúvida, o cara fala, não sei nem se isso aqui vai trazer retorno para mim. Mas a palavra de Deus nos ensina que aquele que entregou o seu próprio filho, será que não nos dará graciosamente todas as coisas? É isso que Paulo está dizendo aqui. Dúvidas em relação ao destino da nossa família. A gente cria filho. A gente fica pensando, o que vai ser o destino dessas crianças? E depois que fica adulto, os pais ficam pensando a mesma coisa. O que vai ser o destino desses cavalos velhos aí? Eu já ouvi dizer que o adulto gera mais preocupação do que a criança. Que você fica naquela angústia constante ali pensando naquela dúvida, o que vai ser? O que vai ser da minha família? O que será da minha casa? O que será do meu lar? O que será dos meus filhos? O que os meus filhos vão produzir? A gente tem dúvidas sobre os últimos dias da nossa existência. Dúvidas sobre a nossa velhice. Como é que a gente vai usufruir da nossa velhice? Como é que a gente vai passar? Se a gente vai estar bem de saúde? Se a gente vai precisar ser assistido? Se a gente vai precisar ser amparado? Se a gente vai precisar
né, ter um suporte necessário, essas dúvidas são geradas naturalmente no nosso coração. Mas Paulo, nessa pergunta, ele incita a mim e a você a crer incondicionalmente que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, se ele promete que dará para mim e para ti, graciosamente, todas as coisas, ele nos incita a crer incondicionalmente nas promessas de Deus, porque Deus suprirá todas as nossas necessidades. É crer em Deus. É crer na promessa de Deus. É crer naquilo que Deus separou para mim e para a tua vida, porque Ele vai suprir as nossas necessidades. Veja bem, Ele não vai fazer a gente grandão. Ele não vai fazer a gente cheio de si, mas a promessa é que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Essa é a promessa de Deus para a minha e para a tua vida. É o grande teólogo britânico John Stott, né, atuou no século XX, ele comentando esse texto, ele vai dizer que a cruz é a garantia da contínua e infalível generosidade de Deus. Quer saber se Deus está sendo generoso com você? Se Deus vai cumprir as promessas dele na tua vida? Olha para a cruz. Olha para a cruz, porque a cruz te dará certeza do cumprimento das promessas de Deus. Eu posso falar o que for aqui, um monte de gente pode te dar um monte de palavra, mas a palavra da cruz, a verdade da cruz é infalível na minha e na tua vida. Olha para a cruz. Olhe para o sacrifício de Jesus. Olhe para a morte expiatória de Jesus, porque ela nos dá a garantia que nós seremos assistidos pela generosidade de Deus. Terceira pergunta. Versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem atentará acusação contra aqueles que lá na eternidade, por motivos que nós não conhecemos, Deus escolheu pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor, não pelos nossos méritos, não por aquilo que nós nos representamos, Deus escolheu para viver com Ele eternamente em glória. Esta é a eleição incondicional de Deus. Deus escolheu pessoas para poder salvar, por motivo que a gente não conhece, por nada que a gente possa fazer. Deus escolheu pessoas para poder salvar. E a pergunta é: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem vai acusar? Quem trará acusação sobre nós? Quem se apresentará a fim de nos acusar? Essa é a pergunta. Porque acusações na nossa vida a gente vive constantemente. A gente tem as acusações da nossa própria consciência. A nossa consciência nos acusa todo dia. Ih, dei mole, hein? Poderia ter feito de outro jeito. Tratei esse assunto de uma forma que não teria ter tratado. Nossa consciência nos acusa. Tomei uma postura que poderia ser feita de forma diferente. A gente tem a acusação da nossa consciência. A gente tem acusações de Satanás, das armadilhas de Satanás, que é a arma arapuca, para eu e você cairmos na arapuca para ele nos acusar. A palavra de Deus nos ensina que o diabo fica lá, rodeando lá, Deus lá e acusando lá, metendo o dedo na cara da gente, falando assim: esse aí, tá vendo esse aí, ó, safado aí, ó, isso aí, ó, 7-1, isso aí, pilantra. O diabo serve como acusador. A gente tem a acusação das próprias pessoas em relação a gente, pessoas que nos acusam, a acusação das pessoas que nos cercam, que exige de nós uma vida, um padrão de santidade que muitos não têm. Aí exige de mim e você um padrão de santidade. Aí tu errou. O que Jesus faz quando a gente erra? A gente coloca o nosso joelho no chão, a gente clama a misericórdia de Deus, Jesus vai e nos abraça. O que o acusador faz quando a gente erra? Mete o dedo na nossa cara. É isso que o acusador faz. Mas a pergunta é: quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? Ele responde essa pergunta, é uma pergunta retórica. É uma pergunta que ele sabe a resposta. Ele vai dizer: é Deus que nos justifica. Isso significa
que se você está debaixo da justiça de Deus, se você reconhece a Deus como Senhor soberano da tua vida, se você busca viver uma vida santa e reta diante de Deus, nada pode te acusar, porque é Deus que te justifica. Nada pode acusar a mim e a você, porque é Deus que nos justifica. Então, se eu tenho a consciência que Deus me justifica, isso faz com que eu e você tenhamos integridade, procuremos manter a nossa integridade em Cristo intacta, para que as acusações sejam rechaçadas. Então, se você está sendo acusado de algo que você não fez, se você está sendo acusado até de algo que você fez, mas você já pediu perdão a Deus, você está debaixo da soberana mão de Deus, mantenha a tua integridade. Mantenha a tua integridade. Eu aprendi isso. Mantenha a sua integridade. Seja íntegro, seja sincero diante de Deus. Porque quando eu e você somos íntegros e sinceros diante de Deus, as acusações, elas são rechaçadas, são jogadas por terra, porque é Deus que nos justifica. E por que que Ele nos justifica? Porque Jesus, ao morrer na cruz, Ele possibilitou a nossa justificação e a absolvição no santo tribunal de Deus. Vamos pensar a seguinte cena. Deus está virado. Deus estava com ira. Deus queria destruir a humanidade. E essa ira era por motivo justo. Nós fizemos por onde Deus está irado. Nós fizemos por onde Deus ter a convicção e Deus querer exercer justiça para poder nos destruir. Nós fizemos por onde? Mas aquele que não tinha pecado, o justo, se deu na cruz do Calvário pelo lugar dos injustos. E ao entregar-se na cruz do Calvário, ele apaziguou a ira de Deus. Então, onde havia acusação, onde havia dedo na cara, onde havia vergonha, Jesus transformou isso em absolvição. Porque ao morrer na cruz, ao invés de nós sermos acusados, Deus nos declara justos. Ele fez uma declaração forense. O que eu estou falando aqui é uma realidade espiritual muito profunda. Talvez alguns aqui não entendam. Lá no Santo Tribunal de Deus nós entramos acusados, mas nós saímos absolvidos porque Deus declarou na minha e na tua vida: justo. Você é justo. Você está justificado. Foi a declaração que Deus fez sobre mim e sobre você. É Deus que nos justifica. Nada pode acusar a mim e a ti, porque quem nos justifica é Deus. Quarta pergunta. Versículo 34. Quem os condenará? Quem vai condenar? Quem vai punir? Quem vai tornar a maldade do outro mais evidente e censurável? Quem nos condenará? Essa é a quarta pergunta. Quem nos condenará? Porque se existe o tribunal, existe acusação, pode haver absolvição e condenação. Então a pergunta é: quem nos condenará? Aí ele vai respondendo que existem razões para que os crentes não sejam condenados. Ele vai dizer aqui, ó, é Cristo Jesus. Quem nos condena é Cristo Jesus. Ou que poderia nos condenar. Quem poderia nos condenar? Cristo Jesus. Que morreu, que ao morrer na cruz, porque perceba o seguinte, o preço do pecado, ele é um preço infinito. Ele é um preço atemporal. Ele é um preço que perpassa os tempos. É um preço eterno. Eu e você somos finitos. Nós nascemos e morremos. A nossa vida é ilimitada. Então, eu e você não temos condições de pagar o preço do pecado. A gente não tem, porque nós somos finitos. Pelo preço do pecado ser infinito, somente o infinito, somente o atemporal tem condições de pagar o preço. Aí o que Deus fez? Encarnou o infinito atemporal, encarnou e morreu por nós na cruz, na figura de Jesus Cristo. Morreu por nós na cruz para poder pagar o preço do nosso pecado.
Ele pagou o preço, porque ele era o único capaz de pagar o preço. O infinito pagando preço pelo infinito. O atemporal pagando preço pelo atemporal. O ilimitado pagando preço pelo ilimitado. Ele matou a morte. A morte de Cristo resolveu o problema do pecado da humanidade. Acabou com a morte. E além de morrer, o texto vai dizer, ele morreu, é Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, ele vai aprimorar, ou melhor, quem ressuscitou. E não só morreu, ele ressuscitou por nós. Ele reviveu para tornar-se o primeiro de uma espécie. Nós estávamos condenados à desgraça de Adão. Adão e Eva jogou a humanidade na desgraça eterna. Adão e Eva condenou a humanidade à morte. Mas o último Adão, o primeiro de uma raça, o primeiro de uma espécie, Jesus Cristo, traz vida à humanidade. Traz mudança na nossa realidade. Se antes nós estávamos destinados à morte, agora a gente está destinado à salvação, porque Jesus Cristo morreu por nós. E ele somente não morreu, ele ressuscitou para tornar-se o primeiro de uma espécie. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus. Ele já governa. Você fala assim, está um caos. Jesus já governa. Ele já está à direita de Deus, o reino de Deus já está entre nós, ele já governa. Ele sustenta todas as coisas, todas as palavras, todas as coisas na palma da sua mão. Está tudo sustentado através do seu poder. Ele está à direita de Deus. E ele não está à direita de Deus numa posição estática. Ele vai dizer, ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha que maravilhoso, irmãos. Ele não somente está à direita de Deus parado, mas ele está à direita de Deus ativo, intercedendo por mim e por você. Ele intercede pela nossa vida. Vamos voltar para o tribunal de novo. Vamos voltar para a cena do tribunal. Nós fomos acusados. A acusação era justa. O motivo da condenação era justa. Mas nesse tribunal não existe promotor. Não existe acusador. Nesse tribunal existe advogado fiel, Jesus Cristo, que intercede ao lado de Deus por nós, pela nossa vida. Então nós entramos nesse tribunal para ser condenados, mas saímos desse tribunal absolvidos pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Quem os condenará? Aquele que podia nos condenar, Cristo Jesus, que ele fala, Cristo Jesus, ele não nos condenou, ele nos absolveu. Quem tinha que condenar eu e você, agiu de graça, misericórdia e amor e nos absolveu para viver com ele eternamente em glória. Aí quando eu e você, a gente tem consciência disso, aí eu faço a pergunta para você, por que alguns ainda vivem uma vida como se estivessem condenados? Por que alguns ainda querem viver uma vida desgraçada, achando que Deus não está com você? Achando que Deus não intervém na tua vida, achando que Deus não te abençoa? Então, o chamado para mim e para você é que a gente venha desfrutar da liberdade trazida pela salvação, livrando-se da condenação. É viver plenamente a liberdade de Jesus, a liberdade de Cristo, a liberdade de Deus na nossa vida. É não viver mais como um condenado, mas é viver como um absolvido, porque o condenado anda se escondendo, o condenado anda se justificando, o condenado anda com vergonha, o condenado anda escondido, o livre anda de peito aberto, declarando a bondade e as verdades de Deus. Porque nós somos livres. Nós fomos absolvidos no Santo Tribunal de Deus. Quem vai nos condenar? Ninguém vai nos condenar, porque Jesus morreu na cruz e nos libertou. E ao morrer na cruz, ele garantiu benefícios incalculáveis para aqueles que se submetem a ele. Tem um preço se submeter a Jesus. Porque nós, como nos submetemos a Jesus, nós temos benefícios incalculáveis. Quinta pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos divorciar? Separação é divórcio, né? Separação é afastamento. Afastamento de algo físico ou espiritual. Isso é separação.
Então pensa na maior tragédia que pode acontecer no casamento, é um divórcio. Essa é a maior tragédia. A Bíblia fala, deixará o seu pai e a sua mãe e se unirão os dois numa só carne. Então, o divórcio não é algo natural, o divórcio é algo antinatural. A maior tragédia que pode acontecer no casamento é um divórcio. Quem nos separará? Quem nos divorciará de Jesus? Esta é a pergunta. Quem nos divorciará de Jesus? Porque existem muitas adversidades que procuram se colocar entre nós e Cristo. Existem muitas situações que procuram tirar a gente do eixo de Deus. Então ele vai dizer, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou angústia? Serão os problemas financeiros? Ou a perseguição ou a fome? Serão as adversidades de ordem moral? Serão os problemas de saúde? Serão as perseguições religiosas? Ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Os horrores que nos cercam? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. A palavra é, prepare-se para o pior. O melhor que vier é lucro, mas prepare-se para o pior. O problema é tudo que na nossa sociedade nós estamos desenvolvendo uma personalidade, um caráter deficitário que a gente não se prepara para o pior. A gente só quer o melhor, mas o pior a gente não se prepara. Mas ele diz, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente e fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais vencedores por meio daquele que nos amou. A nossa vitória ela está em Jesus Cristo, porque ele nos amou. Porque eu estou bem certo, estou convencido que nem a morte, ou seja, nem a vida, os horrores e os encantos da nossa existência, nem as coisas do presente que nos oprimem, nem a depressão, nem as coisas, nem do porvir, as coisas do futuro que nos deixa apreensivo, a ansiedade, a síndrome do pânico, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa, nem qualquer pessoa, nem qualquer criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Nada pode nos separar do amor de Cristo que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Tem gente que acha que está distante de Deus. Tem gente que acha que Deus não ama. Tem gente que acha que Deus está abençoando a vida do outro e não está abençoando a sua vida. Tem gente que acha que Deus esqueceu. Deus não te esqueceu. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Algo que possa acontecer na face da terra poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu creio na perseverança dos santos. Aquele que Deus escolheu para viver com ele eternamente em glória, serão aperfeiçoados em graça nessa terra e não se perderão e viverão com Jesus eternamente na Jerusalém celestial. Eu creio na perseverança dos santos. Deus não falha nos seus propósitos. Se Deus escolheu você para poder te salvar, ele vai te salvar. Mesmo que para isso ele precise te moer. Mesmo que para isso ele precise te colocar do avesso. Mesmo que para isso ele precise te colocar no chão. Mesmo que para isso ele precise fazer com você igual Jó, botar você leproso, mas ele vai te salvar. Porque Deus não falha nos seus propósitos. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar do amor de Cristo. E quando nós temos essa consciência, nós desenvolvemos coragem para suportar as lutas diárias com certeza e esperança. É ter coragem. Fala assim, se nada pode me separar do amor de Deus, se nada pode separar do amor de Cristo, eu preciso ter coragem para poder enfrentar. E essa coragem faz com que eu e você confiemos no amor de Deus, mesmo que as circunstâncias sejam catastróficas. Pastor, você pode estar fazendo a seguinte asseveração aí agora, falar assim, cara, tu tá falando isso daí, cara, mas para mim o negócio está muito ruim. O negócio está muito ruim para mim. Confia no amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ah, mas você não conhece a minha realidade na minha casa, você não conhece meu marido, você não conhece a minha esposa, você não conhece os meus filhos. Confia no amor de Deus, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Confia no amor de Deus.
Confia que Deus te ama. Confia que Deus te quer bem. Porque eu e você, a gente pode falhar. Mas Jesus jamais falha. Com seu amor e infalivelmente nos conduzirá para viver com Ele eternamente em glória. Jesus jamais falha. Pode confiar no amor de Cristo. Jesus não vai te deixar na mão. Eu posso até te deixar na mão. A pessoa que você mais confia na tua vida pode até te deixar na mão. A pessoa que você tinha mais... Isso acontece direto, né? A pessoa que você tinha mais apreço na tua vida pode deixar na mão. Mas Jesus jamais te deixará na mão. Porque o amor de Deus, ele é infinito. Eu quero terminar esse sermão contando a história para você. A história da experiência de um pastor, de um grande exegeta bíblico, um grande intérprete das Escrituras, que viveu no século XVII, lá na Inglaterra. E ele também era pastor. Eu estou falando de Matthew Henry, uma pessoa que influenciou gerações de pregadores. E ele vai contar uma história interessante da sua experiência pastoral, da sua vida como pastor, que ele chegou numa casa, e nessa casa havia um homem morrendo, um crente. E esse homem manda reunir toda a sua família, manda reunir todos os seus filhos para poder ficar ao seu lado nos últimos momentos da sua existência. E quando seus olhos já estavam escurecendo, esse homem vira para seus filhos e fala: tragam minha Bíblia, tragam minha palavra de Deus. E abra naquele trecho de Romanos, no capítulo 8, naquele versículo que fala: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abram nesse trecho. Coloquem o meu dedo sobre esta passagem. Os filhos colocam o dedo sobre aquela passagem e ele pergunta: meu dedo já está lá? Os filhos respondem: está sim, papai. O dedo do Senhor já está ali. Ao perceber que o dedo dele estava sobre aquela passagem, esse homem vira para os seus filhos, vira para a sua família, para a sua descendência e diz: meus filhos, Deus esteja com vocês. Deus seja favorável a vocês. Porque hoje de manhã eu tomei café com vocês, mas agora eu vou almoçar com meu Senhor. E assim ele morreu. O amor insuperável de Deus faz com que Cristo estejamos plenamente seguros. Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus.